Bem-vindo, gente, a mais um Tá na Bíblia. Todos nós estamos em quarentena, estamos aí em casa, então nós temos que aproveitar esse momento de folga para estudar mais, para ler livros, para assistir ministrações, pregações. E hoje o nosso tema, um tema muito legal que eu trouxe para vocês. O título do nosso vídeo é Quem dormiu com a sua nora enganado, né? Quem aí ficou com a sua nora, não sabendo que ela era a nora dele, e é uma história muito curiosa, muito bacana, e ela vem trazendo para nós o conhecimento sobre uma lei que na época de Israel, né, na época pro povo de Israel era uma lei muito válida, né, que é a lei do levirato. Então quero convidar vocês para assistir esse vídeo, para se inscrever, se quiser assinar lá, assinar o sininho já ajuda bastante. Eu quero agradecer a todos que já se inscreveram, a todos aqueles que comentam o vídeo, até mesmo aqueles que dão uma crítica construtiva, e eu tenho aprendido muito. Eu ainda não tenho uma equipe aí grande, uma equipe formada. Esse canal ele está sendo administrado somente por mim e o meu celular. E claro, direcionado pelo Senhor, porque antes de eu escolher um tema, eu estudo bastante, eu leio, releio, medito, para que eu possa falar um tema e poder passar a história bíblica com bastante segurança. Então, e aí, vocês estão curiosos para aprender mais, para saber quem foi esse homem que dormiu com a sua própria nora, enganado? Então, quero convidar você para continuar nesse perfil, dá um like aí, curte, e eu agradeço a todos mesmo por estar me acompanhando, e até mesmo aqueles que talvez não assistam todo o vídeo, né? Mas eu convido você para assistir todo ele por completo, tá bom? Então vamos ficar aqui, eu convido você para assistir esse canal. Vamos lá? Gente, a Bíblia, ela é um livro muito mais atual do que a gente imagina. Muitas às vezes podem achar que a Bíblia é um livro antigo, que as histórias contidas nela são ultrapassadas, só que muito pelo contrário, a Bíblia ela é um livro atual, ela é um livro espiritual e ela é um livro que se renova todos os dias. Então, cada vez que eu leio a Bíblia, que eu me deparo com uma dessas histórias, eu fico, meu Deus, realmente nada se faz novo, tudo apenas se renova embaixo, né, aqui sobre a terra. Então, essa história ela aconteceu com um dos filhos de Jacó, chamado Judá. Ele foi o quarto filho de Jacó. E Judá, ele participou ali daquele ato onde José ele foi vendido, né? E só que no meio dessa história parece que a Bíblia ela abre assim um parêntese, né, para retratar a história de Judá. Então Judá ele casou com uma mulher que ela era cananeia e então Judá, juntamente com Sua, eles tiveram 3 filhos. O nome do primogênito era o segundo era Onã e o terceiro filho era Sela. Só que Judá ele deu o primogênito para casar com uma mulher chamada Tamar. Isso tudo ali na terra dos cananeus. E então o que aconteceu? Ele não teve filhos, então ele não conseguiu dar descendência ali do seu casamento, da sua família. E aí entra uma lei chamada Lei do Levirato. Como era essa Lei do Levirato? A Lei do Levirato ela acontecia da seguinte forma: ele não teve filhos. Então, o segundo filho de Judá, ou seja, o irmão dele, tinha que assumir Tamar, ter filhos com ela, porém, os filhos, eles continuavam levando o legado do primeiro filho, não do segundo, ou seja, o segundo ele só, por exemplo, fazia ali um serviço, né? Então, essa lei era a lei do levirato, conhecida como a lei do levirato. Tanto é que quando Jesus ele foi questionado sobre o reino dos céus, ali falaram para ele: olha, Senhor, se alguém vier a casar e não ter filhos e morrer e foi levado para o céu, e o segundo morrer também, foi levado para o céu, quando chegar lá no céu, quem vai assumir a mulher, né? E aí Jesus ele fala que no céu não se dão em casamento. Então
lá no Novo Testamento, Jesus está sendo questionado sobre essa lei. Então, essa lei é chamada a lei do levirato. Então ele faleceu, ele morreu, não teve descendências, e Judá, o pai dele, falou para Tamar que o segundo filho iria continuar com ela, né, iria casar com ela, para levar aí o legado do seu primeiro esposo. Só que Onã, ele não gostou muito da ideia. Então o que aconteceu? Ele ficou com Tamar. Porém, todas as vezes que eles iam ali coabitar, manter suas relações, Onã, ele usava um termo conhecido na Bíblia, que em latim se diz coitus interruptus, ou seja, o coito interrompido. Então, como era esse ato? Todas as vezes em que ele chegava ali à ejaculação, ele tirava, né? Então ele deixava que o seu sêmen ali ele caía. E a Bíblia é bem específica em falar sobre esse ato. Então Deus começou a se desagradar de Onã, não pelo ato de prevenção ali de ele não dar filhos para Tamar, mas porque ele estava desobedecendo uma lei. Então, naquela época isso era permitido, esse casamento entre família mesmo, porque a descendência de Israel ainda estava ali se propagando, então tinha que ter ali toda aquela linhagem pura, né, sem misturas. Então Deus matou não deixou que ele continuasse ali casado com Tamar. E Tamar não teve filhos novamente. E aí Judá falou para ela, olha, só resta o meu filho Sela, só que ele é muito novo. Então, assim que ele se tornar homem, né, que ele amadurecer, eu darei ele a você. Nesse período, aconteceu que a esposa de Judá acabou morrendo. Sua faleceu e ali Judá cumpriu todo o luto. Porém, ele chegou aí a uma festa cananeia. Né? A Bíblia vai registrar que era uma festa onde acontecia prostituição, bebedices, e ali era um ato livre. Então a Bíblia vai dizer que ele foi tosquear as ovelhas, só que eu pesquisando, assim, por fora da Bíblia, está fazendo referência a uma festa. Então, após o luto de Judá, ele subiu até essa festa juntamente com o seu amigo, lá numa cidade chamada Tímina. Essa cidade havia ali um caminho, e então, nesse período, quando ele foi, né, que ele subiu, avisaram Tamar, olha, o Judá ele está indo para essa festa, né, está indo tosquear as ovelhas. E Tamar, ela estava ainda com suas roupas de luto, né, afinal ela tinha perdido já 2 maridos, não tinha tido filhos e estava cumprindo os votos da viuvez, que era algo muito sério, né, naquela época. Rapidamente, quando Tamar soube dessa notícia, ela tirou as vestes da sua viuvez, se disfarçou ali de uma prostituta cultual, que eram as prostitutas que eram aquelas mulheres que participavam de orgias, de festas pecaminosas da época, em busca de fertilidade. Isso é bem interessante, qualquer dia eu gravo um vídeo só falando sobre as prostitutas cultuais. Mas enfim, Judá, passando ali pelo caminho, se deparou com aquela mulher e ele acreditou que ela era uma meretriz, porque a Bíblia vai dizer no capítulo 38, se você estiver acompanhando aí a leitura, a Bíblia vai dizer que ele acreditou que ela era uma prostituta cultual porque ela cobriu o rosto, ou seja, ela colocou um véu sobre o seu rosto. E Judá chegou até ali aquela mulher e falou, olha, eu quero te possuir. Né? E aí ele falou, amanhã eu mando rebanhos, eu mando cordeiros, como uma forma de pagamento por você dormir comigo, né? Ou seja, negociou ali o ato da sua prostituição. Mas Tamar, ela foi muito esperta, ela foi muito inteligente. Ela falou, então deixa um penhor comigo, deixa algo de garantia. Então o Judá, ele deixou três objetos importantes que os homens da época eles carregavam, que foi um selo, o seu cajado, que era algo dele, era algo importante, e o seu cordão. Então, eram 3 objetos que ele deixou com aquela mulher como garantia que ele iria voltar e fazer o pagamento sobre o seu ato sexual ali que ele tinha feito com ela.
Terminou o seu ato sexual, ela foi embora, ele foi embora e dali acabou todo o contato. E então, quando foi no outro dia, ele mandou que os seus servos levassem ali até aquela mulher aqueles bezerros, o pagamento. E aí ele teria de volta aquilo que ele tinha deixado ali em penhor. Só que ninguém achou aquela mulher. Muito pelo contrário, ninguém nem falou que ali tinha tido uma prostituta cultual. E aí, então, Judá deixou para lá, falou, que seja então que ela fique, né, com aqueles objetos, porque eu mandei, mas ela não estava lá, o pagamento. Passou-se então 3 meses, nesse período de 3 meses, Tamar descobriu que estava grávida. E detalhe, ela ficou grávida de gêmeos. E então, quando Judá soube que a sua nora estava grávida, ele rapidamente tomou a providência. Ela ia ser queimada viva, porque ela quebrou o seu luto, né, e se prostituiu, né, cometeu ali um adultério, porque ela estava viúva, mas ainda estava praticamente noiva do caçula. Só que Judá ele já tinha esquecido de dar o seu caçula, né, o seu filho mais novo, Sela, para ela. E então ele ficou muito bravo, muito furioso, queria queimar Tamar viva. E então ele mandou ali ir buscar ela. Só que quando os homens foram ali buscar ela, ela pegou os 3 objetos, né, o selo, o cordão e o cajado, e mandou para ele, olha, o pai do meu filho é o dono desses 3 objetos. E aí levaram para ele. Quando ele recebeu, ele pegou um susto tão grande e ali ele reconheceu que aquela mulher tinha sido mais justa do que ele, porque ela correu atrás, né, de fazer com que ela tivesse filhos, tivesse a descendência, levasse a descendência ali de o primeiro filho de Judá. O que é interessante nessa história, gente, é que os 2 filhos gêmeos no ventre da mãe dela, no ventre da mãe deles, quando ela foi tê-los, né? Quando ela foi ter ali, dar à luz aos seus filhos, o primeiro filho já estava saindo e a parteira amarrou ali o linho, né, sobre a mão dele. Quando ele já ia saindo, o outro puxou ele de volta e aí o outro tomou o lugar. O nome desses gêmeos é Perez e Zera. Eles estão descritos na genealogia de Jesus como uma prova de que essa mulher ela praticou o que era correto. Ela foi atrás, ela foi em busca de continuar a linhagem do seu esposo, de continuar, de ter finalmente filhos e filhos da linhagem ali do seu marido, daqueles que morreram. E então Judá, ele viu que aquela mulher ela foi justa em ter corrido atrás e cumprido a lei do levirato. Agora, é claro que nós não precisamos obedecer essa lei ela era dedicada ao povo de Israel. Então, se você hoje é casada e morre, mesmo sem ter filhos, você está livre da família, do seu cônjuge, não precisa casar com o irmão dele, a não ser que você se apaixone, né? Porque pode acontecer, mas não precisa dormir com o seu sogro, nem nada disso. Muito pelo contrário, a Bíblia até vai condenar, né, esse ato no livro de Levítico. É completamente proibido a mulher dormir com o seu sogro ou vice-versa. A Bíblia proíbe porque é algo sagrado, né? O leito é sagrado. E eu espero que vocês tenham gostado dessa curiosidade, espero que vocês tenham ficado um pouco curiosos, né? Chocados, porque essa história ela traz muitos detalhes atuais para nós e que você possa ter sido edificado. Curta, compartilhe esse vídeo, que você possa deixar seus comentários e descrever o que você está achando desse canal. Muito obrigada pela audiência de vocês, continuem se inscrevendo e divulgando meu canal. Muito obrigada mesmo por tudo e esse foi mais um Tá na Bíblia de hoje.